essa casa proteger. Deu meia-noite, ele vai aparecer. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Alexandre Comino, o Desprogramador, libertando corpo, mente e espírito das ilusões, preconceitos e crenças limitantes. Olhe bem fundo dentro do seu coração. Se veio aqui, não foi para se enganar. Exu está sempre a te acompanhar. Claro, Exu chegou pra essa casa proteger. Deu meia-noite, ele vai aparecer. Nossos caminhos ele vem orientar. E Pombagira vem aqui pra gargalhar. Salve Exu e Pombagira de fé. Você em meu corpo, ninguém vai me segurar. É Mojubá, pra vocês eu vou cantar. Firmei sua força na cruz e no altar. Maria Padilha me deu rosas no cruzeiro. Tata Caveira, meu irmão, meu conselheiro. Dama da noite gargalhou pros inimigos. Seu tranca-rua me protege dos perigos. Exu Mirim vai cuidar do meu pensar. Segura firme para não desanimar. Foi Oxalá quem mandou os filhos teus. Os guardiões também são filhos de Deus. E nessa mesa todo mundo se sentou. É Jesus Cristo, Buda Krishna e Marabu, Nossa Senhora, Iemanjá e Maria Mulambo. E eles todos já estão se achegando. Quando der 30 a gente para, meu irmão, preste muita atenção. Oi? Olhe bem fundo você avisa dentro 5 do seu minutos, coração. 4, 3... Se veio aqui, não foi para se enganar. Exu está sempre a te acompanhar. Claro, Exu. Bem-vindos ao nosso Desprograma na Rádio Mundial. Nós somos aqui, eu, Alexandre Comino, o Desprogramador, e a gente está sempre aqui com o Cristiano Nascimento, que é o Desdoutrinador. É isso aí, Cris? É isso aí, vamos tirar as doutrinas que limitam, né? Que nos preendem. A proposta é essa. Então nós vamos desprogramar, nós vamos desdoutrinar, nós vamos descriar essas realidades tão doentias, né? Essas realidades que a gente chama aí de mundo ocidental, mundo moderno, mundo urbano, esse mundo tão desequilibrado, repleto de guerra, de mentira, de agressão, de doença da alma, né? A maior doença que o ser humano pode ter é essa doença da alma, é esse vazio que o dinheiro não preenche, esse vazio que às vezes um relacionamento também não preenche, esse vazio que nenhuma profissão não preenche. De nada adianta a gente conquistar o mundo inteiro, mas a gente não saber se conquistar. Diz que o homem que conhece o seu mundo, a sua realidade e que domina esse mundo é considerado uma pessoa forte, né? Então a gente tem na sociedade aí políticos, empresários, economistas, arquiteto, advogado, em todas as profissões, em todos os setores, a gente tem então pessoas que têm uma força, né? Força de comandar, força de dominar, força de organizar, força de realizar as coisas nesse mundo, mas não tem o poder. O poder chega quando você conquista a si mesmo, quando você se domina, quando você encontra a sua verdade, você encontra um poder que está escondido na tua alma, um poder de realização. E esse poder, ele se comunica diretamente com a espiritualidade. E nós confundimos muito espiritualidade e religião. As religiões são formadas por doutrinas, por dogmas, por organizações. As religiões são extremamente políticas.
Às vezes, por meio de uma religião, a gente alcança uma espiritualidade, mas não necessariamente. Muitos religiosos estão totalmente presos nas construções de crenças limitantes, dentro dos seus olhares de mundo, acreditando que só são filhos de Deus aqueles que fazem parte da sua religião. Então, isso são construções muito arcaicas que nos atravessam na sociedade, que traz um papel social importantíssimo, né, que as religiões cumprem assim. No entanto, nem sempre é possível alcançar uma espiritualidade, que é aquilo que vem da tua alma, né, da tua consciência. E para a gente falar um pouquinho sobre esses valores da alma, para a gente falar um pouquinho de uma espiritualidade muito pura, muito natural, nós estamos recebendo aqui hoje o nosso irmão, nosso grande irmãozão aqui, o Luiz Ramalho, que é responsável pela rede Nibu, que faz uma conexão entre os povos da floresta e o mundo urbano. O nosso Chai aqui, nosso amigão Luiz Ramalho. Então, ele frequentemente recebe na casa dele muitos pajés, muitos tchanás, muitos curadores, muitos rezadores que vêm lá da floresta, que vêm com essa história da medicina espiritual, do astral, de uma espiritualidade muito livre, muito pura e muito abundante. Meu irmão Luiz, é assim? Com certeza. Gratidão pela oportunidade. É uma honra estar aqui perto de vocês, né? E para falar desses assuntos de uma maneira livre, sem muito dogma, né? E trazendo hoje o pajé Saí, que é um pajé Noquecoin, de uma etnia, depois eu falo mais, né? sobre ele, aprofundo mais. E o Tchaná Meru. Aí, falando em espiritualidade livre, a gente que quando começa a conviver mais com os povos originários, os indígenas, a gente vê que realmente tudo se dá de uma maneira bem mais natural. Nós, brancos, no contato com eles, a gente sempre tenta catalogar, criar uma metodologia, né? De um cerimonial, né? Por exemplo, músicas, né? E a gente quer, por exemplo, a galera hoje, todo mundo vai na internet, copia a música deles, se apropria, canta, mas não recebe aquela força mesmo de uma maneira natural, de uma maneira visceral, né? Que isso só a convivência, só a ritualística, né? Tanto que a cultura deles é toda passada oralmente, porque é ao vivo, né? A faixa vibratória é ao vivo, sentindo a energia um do lado do outro, né? Sentindo no coração e aprendendo as músicas, os rezos, ali rezando, cantando, né? E uma vez, duas vezes, três vezes e assim por diante. Então a gente vai vendo que isso já é uma aptidão humana mesmo, natural nossa, de conexão com a natureza. Porque tudo à nossa volta tem a sua energia espiritual, né? Na natureza, a convivência entre nós e tudo mais. Então, eles têm, assim, uma naturalidade de praticar a espiritualidade que, para a gente, é muito salutar. Se a gente tiver a capacidade de observar, de aceitar e, principalmente, de sentir, aí a gente consegue absorver. Então, por exemplo, eu vejo hoje em dia muitas pessoas tentando racionalizar dentro das medicinas da floresta. E aí você bloqueia, porque você racionalizando de acordo com a nossa cultura, você vai codificando, vai se programando, né? Vai porque criando. Muitas vezes a pessoa toma medicina, ela consagra a medicina aqui na cidade, em São Paulo, é uma grande questão, né? A medicina na urbanidade, a medicina da ayahuasca, né? O daime dentro de uma urbanidade. E às vezes a pessoa consagra a medicina, mas tem tanta casca, tanto cascão, tanta proteção, que é muito difícil adentrar o íntimo, o âmago da pessoa, onde mora uma espiritualidade visceral, que é essa espiritualidade que vem da sua alma. Todo mundo é corpo, mente e espírito. Então, naturalmente, nós já temos uma espiritualidade que faz parte de nós,
Mas nós aprendemos a seguir muitas regras com as religiões. Com certeza. Nós aprendemos a seguir muitos dogmas com as religiões. Nós aprendemos que tem muitos tabus, que tem muito pecado. E essas histórias vão entrando dentro da gente assim. E muitas vezes é comum, né? É comum se referir à tradição dos povos originários como uma religião, né? Porque diz ali é onde ele reza, ele tem o relacionamento com o sagrado, com o espiritual, com o Deus. Então essa é a religião desses povos ancestrais. No entanto, isto que a gente está acostumado a chamar de religião, para os povos ancestrais, para os povos originários, para os indígenas, é uma espiritualidade muito livre. E a espiritualidade, ela tem muitas diferenças do que a gente considera religião de um ponto de vista tradicional. Porque as religiões, elas têm muitos mandamentos, elas têm muitos dogmas, mas a espiritualidade, ela tem apenas o amor e a expansão da consciência. Especialmente dentro das nações, das tradições, das aldeias, das tribos indígenas. Então, esse contato se dá com a natureza, né? Então, os povos originários, eles são os verdadeiros guardiões, assim, da nossa natureza, da nossa espiritualidade e de uma amorosidade, uma pureza, assim, que a gente perdeu já há muito tempo, né? É praticamente essa pureza da criança, né? Essa pureza de dizer, né? O paraíso, o reino, o lugar da bem-aventurança, ele é um lugar de criança, né? Ele é um lugar de pureza no coração. Então, quando a gente tem o privilégio de receber um pajé, ou quando a gente tem o privilégio de receber um tchaná, um chai, um cantador, a gente tem o prazer, o privilégio, a oportunidade de trazer um pouquinho desses saberes da natureza, dos povos ancestrais, que isso, de uma maneira muito inconsciente, vai entrando assim na nossa alma e vai reconfigurando, né? Vai limpando, vai cortando e vai desprogramando. E quando a gente fala desprogramar, é porque a nossa vida é uma programação. A maneira como a gente sente, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente fala, isso vai co-criando o nosso mundo, co-criando a nossa realidade, e a nossa vida já fica mais ou menos programada pelas nossas dores, né? As dores dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, as dores da sociedade, as dores da nossa infância, colocam a gente num lugar muito autômato. A gente não tem muita consciência, né? A gente tem valores, mas valores não é necessariamente consciência, porque mesmo os valores religiosos, e em nome de Cristo, em nome de Jesus, com valores religiosos, a gente conhece a história da humanidade e mostra o quanto foi feito de guerra, de perseguição, a organização de religiões em torno de mensagens que são mensagens muito especiais, muito maravilhosas, mas quando a gente tem o contexto da hierarquia, quando a gente tem o contexto da política, e isso tudo vai nos atravessando, então as religiões, elas também servem como programadores de comportamento, né? Que todo mundo tem que seguir aquilo direitinho. Quando a gente não consegue seguir esses padrões, a gente fica meio perdido por falta de uma conexão com algo maior. Esse algo maior é a espiritualidade. Então é com muita honra, com muito prazer, com muita alegria que a gente está recebendo um pajé. Um pajé, ele é um curador, um pajé, ele é um rezador, um pajé, ele é o líder espiritual da sua comunidade, especialmente nas comunidades ali da Amazônia, da região da Amazônia, do Acre. Existe um xamanismo brasileiro que ele acontece por meio desse enteógeno chamado ayahuasca, que é como algo entre um chá e um vinho, porque ela é muito depurada. Esse chá é feito de uma folha, de uma planta, que é a chacrona, e um cipó, que é o jagube, também é chamado de mariri. E por meio dessas experiências
é possível entrar em contato com a sua espiritualidade e perceber o quanto a sua espiritualidade está conectada com a natureza. E a nossa desconexão da natureza coloca a gente nesse lugar de desconexão com o nosso próprio ser, com a nossa alma. Então, com essas palavras assim, eu convido o pajé sair para ele ficar à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da sua tradição, da sua cultura Noquecoin. Então, muito bem-vindo, meu irmão. Aqui pertinho. Boa tarde Luiz, boa tarde Chay. Eu me chamo Saí Kamanawa, estado do Acre. Eu sou um pajé, quer dizer que médico da floresta, e eu conheço também essa parte espiritual que vem dentro da floresta. E o povo Noquecoin, ele é povo culturado, que antigamente nosso povo trazia essa alegria de espiritualidade, cuidar as nossas riquezas. E ali nós recebemos todos que está conectado com aqueles espiritualidades ancestrais que vêm dentro da floresta. Mas, na verdade, nós estamos recebendo essa força, e através da o Capinutiari, que é nosso Deus, através das medicinas sagradas também, que vem dentro da floresta. Esse conhecimento nós trazemos com grande espírito, foi ele que ensinou para nós, e nós estamos hoje cuidando, preservando, e até hoje os pajés Noquecoin está permanecendo, fazia a cura da humanidade. Então, é por isso que a gente está aqui, para compartilhar um pouco sobre esse conhecimento. Qual lugar do Acre fica assim a comunidade pajé? Precisa ir de barco, de carro? Como é que chega? Só para quem está ouvindo a gente ter uma noção assim, né? Em que lugar ali do Acre ou da Amazônia? Sim, nós estamos perto do Cruzeiro do Suacre. Para chegar na aldeia pela estrada, e 60 quilômetros para chegar na aldeia. Acesso mais fácil de chegar, pertinho, Amazônia, que e o povo Noquecoin fica. Quantas aldeias Noquecoin existem? Olha, na época, a gente, na história conta que primeiro a comunidade era, antes da demarcação da terra, tinha 14 famílias e só tem 60 pessoas. Hoje o povo cresceu muito. Hoje nós temos 963 habitantes nessa terra indígena e 13 aldeias. 13 aldeias. 13 aldeias. Fora lá no Gregório, né? Isso, fora Gregório. E a sua aldeia é uma dessas aldeias? Você é o pajé e também tem cacique na aldeia? Nós temos 13 aldeias, mas cada aldeia tem seu cacique local, para cuidar dentro só da aldeia. E tem cacique geral e da cacique política também, né? Uhum. Isso. Entendi. E dentro da cultura Noquecoin, assim como muitas outras culturas amazônicas, existe uma espiritualidade que está conectada à medicina da floresta, que a gente chama ayahuasca?
Sim, essa medicina, de nosso conhecimento, medicina da floresta, ela vem da floresta, né? Assim que, quando se vê essa medicina, quando chegar a força, conecta todos os espíritos da floresta, né? Todos os espíritos da floresta, todos os animais, espírito da água, do sol, da lua, da terra, do fogo. Então, conecta todos os espíritos que tem dentro da floresta. Dentro de algumas tradições indígenas ali, os Runicuim, por exemplo, eles associam muito a ayahuasca com esse encantado que é a jiboia. Vocês também veem a ligação com a jiboia ou com outros seres também? Pode falar um pouquinho? Não, o povo no Cuicum tem outros conhecimentos. Cada povo tem seus conhecimentos. Né? É maneira diferente. Conhecimento do outro povo é outros conhecimentos. O povo no Cuicum é outros conhecimentos. Mas fala um pouco das forças, né, das serpentes, né, eu estou perguntando isso, Pajé, porque em uma das minhas experiências, se não me engano, a gente estava com o filho da dona Francisquinha, o Caiá, e o Caiá é da nação Xauandaua. E em uma dessas experiências, né, com a medicina da ayahuasca, comandada pelo Xauandaia, o Caiá, eu vi a jiboia. Eu vi uma jiboia entrando assim, ó, no salão. Ela enrolou em mim. E aí ela veio na minha orelha assim, ela falava: "Você é o filho da jiboia". Falou isso na minha orelha assim, né? E aí eu fiquei muito tocado com isso e eu não tinha uma relação tão forte com a mitologia, assim, né? Da jiboia. Foi uma coisa dela para mim, eu não esperava, né? E ela, inclusive, deu uma corporeidade, assim, né? De incorporar. Na sua tradição, existe esse fenômeno dos espíritos se comunicarem por meio das pessoas, assim? Sim. Como uma incorporação, assim, dos espíritos ancestrais, dos espíritos da natureza. Eles incorporam para dar uma comunicação, para orientar a comunidade. Sim. Como funciona isso, assim? Essa parte aí, o povo, ele transforma os pajé, né? Relação pajé. Ele transforma através da serpente, né? Recebe a força do serpente, o Nuquicunho forma pajé. Por isso, hoje, o povo Nuquicunho não existe a dieta, né? Então, quando os espíritos do serpente focam, quando a força chegar, aí transforma pajé. Entendi. Nós não temos a fazer a dieta. Aí transforma pajé. Então, aí ele já consegue fazer aqueles cura, né? Consegue fazer aqueles atendimento individual, né? Atender o paciente. Assim que o povo trabalha na aldeia, né? Recebe a energia boa do serpente. Através da própria medicina, entra em contato com essa força da serpente e ela é que dá a preparação. Quando transforma o pajé, aí vem essa medicina, a ayahuasca, consagra, aí vem daquele força. Aí o espírito fica falando, né, para fazer bom atendimento, né, fazer boa energia, né? Aí já conectados àqueles a força, né, que vem dentro da floresta. As serpentes sagradas para eles são os guias mestres, como se fosse, fazendo uma analogia livre,
os nossos orixás na Umbanda, por exemplo, entendeu? Que vão ensinando eles as rezas de pajé, né, pajé? Sim, sim. Eu quero ouvir essas rezas aí. A nossa ideia é a gente rezar aqui nessa vibe e rezar, né, inclusive aqui pela Rádio Vibe Mundial, e rezar para todos que estão nos ouvindo aqui hoje as rezas ancestrais do povo Noquecoin, logo depois do nosso intervalo. Exu chegou pra essa casa proteger. Deu meia-noite, ele vai aparecer. Nossos caminhos ele vem orientar. E Pombagira vem aqui pra gargalhar. Salve Exu. Exu chegou pra essa casa proteger. Deu meia-noite, ele vai aparecer. Então, com muita honra, Nossos caminhos com muita alegria, ele orientar. num privilégio de recebê-los aqui, o Pajé Saí e o Meru. Eu acredito que os cantos ancestrais na sua língua, da sua terra, dessa força da natureza, eu creio que esses cantos que chegam como uma reza, eles vão entrando assim na nossa alma, no nosso espírito, e só da gente ouvir esses cantos assim, a gente já entra num processo de cura, né? Tô certo, Pajé? Tem 2 tipos de rezo. Tem um saitê, é rezo do pajé, Aham. e o canto sagrado do Tianá é outro canto. Tem vários cantos. Tem a música para chamar a força ancestrais. Quando tomar medicina, chama a força, baixar a força. A miração, quando está muito forte, corta a miração. E tem música de alegria também, música de animais, pássaro, música da lua, música do sol, da terra, pedir a força. Tem várias músicas do Tianá também, que chama Tirindê. E essas músicas, elas são um rezo, né? Isso, É um todos rezo. são rezos. Eu posso pedir uma música de chamar a força? Sim. Música de chamar força, essa música antigamente chamava, né? Quando alguém está muito doente, com essa música, a água lava seus corpos todinhos, joga em cima da cabeça, e a água leva as doenças. Então, para você que está nos ouvindo agora aqui na Vibe Mundial 95,7, nós estamos aqui todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, com o nosso Desprograma, para desprogramar as nossas dores, desprogramar os nossos preconceitos, nossos tabus, desprogramar os nossos traumas e desprogramar esse estilo de vida ocidental, metropolitano, né? Que não é um estilo de vida saudável, né, para a grande maioria de nós, né, a maneira como a gente vive. Então, se você está no carro e puder parar o seu carro um pouquinho para ouvir essa reza, se você está em casa e puder parar um pouquinho para ouvir essa reza, se você está no YouTube, se nesse momento você puder agora sentar, fechar os seus olhos, entrar num estado contemplativo de meditação, e para a gente acompanhar essa reza, que essa reza possa chegar até você num lugar muito especial, a gente possa entender que nós temos um poder espiritual que vem da nossa alma, e às vezes a gente fica correndo atrás de um trabalho, de um isso, de um aquilo, e de outras pessoas para resolver os nossos problemas, mas quando a gente vai ao encontro da nossa alma, do nosso poder pessoal, conduzido por rezas ancestrais, então a gente começa a encontrar as respostas
em nós mesmos, na nossa alma. Fique à vontade, pajé. Vou cantar um pouco, um rezo muito forte. Esse rezo chamar força quando alguém fica triste. Aí com esse rezo as pessoas fica mais feliz, né? Para dar muita energia boa. Esse canto sagrado, rezo do pajé, é muito sagrado. Mato yora senene upaki kawanro mato yora inyo oye ko rawaki anjokara mato yora inyo chabu no takima mato buro isara aririkaro ara ha oririkara ora aririka mumuza mato yora no ishakaki mato yora shakara sai mono kiyangi mato yora shakaki no itsuku apabo angi ebu awayo nora awatara ora mato yora inyo yamasabaka ini Rabaka inya iya tana o iyo ana mato buru isata uri uraka ini yamava ingayanda uri awata uri a awama injeni loko ini bo anjo sai bana pa ha chi ba ke ki pa cha ke bo avo ya ni cha sai ba inga ya ne ma to yo ra ya e cha sai re bo ki ya ni sai ba inga ya ne sai chi chong ki ya ni bu ga wa yo no ra Vari, pajé. Nossa, entrei na força aqui, cara. Ai, maravilhoso, Meu né? Deus. Maravilhoso. Você que tá aí ouvindo a Vibe Mundial, no YouTube dá para você voltar e ouvir esse rezo muitas vezes. Você pode falar pra gente um pouquinho, assim, nesse rezo, algumas coisas, quais coisas são ditas, assim, nesse rezo? Esse rezo é um rezo muito sagrado. Quando a gente não está conseguindo, todos os pajés, né, ele não consegue
quando alguém está muito doente, né, não consegue curar, não consegue fazer aquele cura, né? Aí, pela essa música, eles acham onde está esse paciente. Aham. O espírito levou não sei para onde. Aí, com esse canto, eles vai achar aonde ele foi. Os espíritos já levou muito longe para esse paciente. E através dessa cantoria, rodeando todos, procurando ao mundo dentro da água, ou ele foi por terra, ou ele foi por céu, com essa cantoria, procurando onde está o paciente. Então, quando acha, trazendo novamente e fica no corpo, já fica enfraquece quando está muito doente, né? Aí vem esse espírito E traz o espírito da pessoa de volta. É isso, né? Quando a gente se perde de nós mesmos, né? Quando a gente não tem mais fé na vida, na gente, tá deprimido, chateado, melancólico, né? Um canto desse parece que vem conectar de novo o nosso espírito com o nosso corpo, né? Essa sensação que eu tive, assim, de... Porque muitas vezes algumas anomalias que a gente tem, o nosso espírito ele se desloca, né? Então é isso que o Pajé falou, essa música vai atrás do nosso próprio espírito para a gente voltar até a vitalidade, tanto espiritual quanto física. Né? E aí, isso é um rezo, né? Isso sim. Esse que é um rezo. Meru canta? Meru Etchaná canta um canto para nós? Canta. Qual canto, Meru? Vale, Huaychu, né? Primeiramente. Bem-vindo, Meru. Vale. Gratidão pela sua presença aqui, sua força, sua energia, seu rezo, seu canto. Vou cantar aqui com ele, Pajé. Viu? A gente já começa assim essa irmandade aqui entre nós também, viu? Gratidão, né? Eu vou trazer um tirindi, nosso cantoria sagrado, né? Primeiramente eu vou me apresentar um pouco também. Por né? favor. Sim, meu nome é Maruca Manaua, sou do povo Nucacuim, lá do Acre, né? Faço parte do clã, o povo da onça, né? Que entre Nucacuim tem 7 clãs, que é a Varinaua, Camanaua, Satanaua, Nainaua, né? Então faço parte de um desses clãs, que é Camanaua, o povo da onça, né? Olha, o E Chay nós Rafael estamos que é da aqui, onça, né? junto com o Pajé também, né? O Pajé trazer esse canto sagrado, esse rezo, essa cura que ele tem, que para dar para nós, né? Que a gente sempre, o Pajé é o nosso mestre, nosso professor, então ele trouxe esse canto sagrado, um canto de rezo, e também eu vou compartilhar um pouquinho o canto do nosso Tirindi, que é o nosso cantoria sagrado, que traz boas energias para nós e trazer muita cura, né, para nós através do canto de rezo. Então eu vou compartilhar um pouquinho do nosso canto aqui com vocês. Então você que está nos ouvindo agora, se puder dar uma paradinha e tudo aí, se concentrar nesse rezo, receber esse axé, essa força, essa energia. Fique à vontade, Meru. Rombe, rombe, wa, wa, i, rombe, rombe, wa, i, Rombe, rombe, wa, i, rombe, rombe, wa, i, Rombe, rombe, o ate mainde. Rombe, rombe, o ate mainde nani. Rombe, rombe, o ate mainde. Rombe, rombe, o ate mainde nani. Rombe, rombe, wa, i, rombe, rombe, wa, i,
Rombe rombe wa wa i wa wa i rombe rombe wa wa i wa wa i rombe 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 ho ai na ke se mau na ne 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 hey 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 rombe rombe wa wa i wa wa i 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 rombe rombe o wa te mai de rombe rombe o wa te mai de na ne rombe rombe o wa te mai de rombe rombe o wa te mai de na ne rombe rombe wa wa i wa wa i 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 rombe 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 ho ai na ke se mau na ne 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 hey 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 ush 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 E vari, vari, vari. Bari, muita gratidão, muita gratidão. A gente vive, né? Desde que houve essa invasão, né? Dos europeus aqui nas Américas, né, que foi chamado e ainda é chamado de colonização, né, em nome do que foi considerado evolução, né, Do progresso, povos né? do progresso, né, então houve uma grande invasão e é curioso, né, que justamente aqueles que estavam chegando aqui com arma, com pólvora e matando todo mundo, chamou os outros povos pacíficos que já estavam aqui de bárbaros, né? De gente atrasada. Então, quem é atrasado mesmo, né? Será que toda essa tecnologia, toda essa informação, toda essa vida urbana que a gente aprendeu a chamar isso de evolução, né? A gente está evoluindo em muita coisa, né? Mas não estamos evoluindo enquanto ser humano. Não estamos evoluindo enquanto povos de amorosidade, de uma pureza no coração, de uma vida saudável. Essa terra aqui que a gente chama Brasil, essa terra já era ocupada, né? Ela não foi descoberta nada, né? Essas histórias que contaram pra gente. E hoje os povos indígenas, os povos originários, eles vivem um desafio muito grande, o desafio das demarcações de terra, né? E isso está tramitando aí em Brasília, em tudo quanto é lugar. E é muito curioso, né? Eu me lembro que acho que no ano passado os povos originários foram para Brasília e os policiais tiraram bala de borracha, bateram, agrediram.
E no outro dia, as mulheres indígenas levaram flores para esses policiais. Então, e isso porque a gente está falando só dos povos originários, né? Porque poderíamos estar falando aqui também das pessoas que foram sequestradas da África, né? E trazidas para o Brasil. Isso marca profundamente a nossa cultura, a nossa realidade, o nosso mundo. E o quanto essa estrutura de poder e política, né, do homem branco, ela é agressiva, devoradora, né, voraz, e não tem descanso, né, e quer dominar todas as terras e quer continuar saqueando a terra, né, porque a ideia da colônia era ser um lugar para você ficar saqueando, roubando tudo da terra, e até hoje, né, isso acontece porque os grandes poderes aí, econômicos e políticos, eles querem entrar nas terras indígenas para continuar saqueando, ver o que mais tem. A colonização não acabou ainda, né? Não acabou, porque as mentes estão colonizadas, né? Então, como é esse desafio, assim, para vocês, pajé, sair de saber, né, que essa terra toda foi invadida desse jeito, e a demarcação de terras, e essas questões que elas acabam sendo um pouco políticas. Você falou que alguns caciques, eles são bastante atuantes assim na política, né? Como essas questões te tocam, e para você ficar à vontade aqui para dar a sua palavra, viu? Aí. Bom, o povo Nukuikuin hoje, ele muitas invasões, né, pela essa terra, muitos impactos que tem hoje o povo Nukuikuin, muito preocupado por essa a destruição, né? Sobre esse impacto, nós estamos no meio da cidade, Tarauacá, entre Cruzeiro do Sul, porque aqui no meio é assentamento INCRA, para cá, lado direito, lado esquerdo, é reserva extrativista. Com o nosso vizinho que está impactando nossa terra, porque eles estão tirando a nossa madeira, a nossa medicina sagradas, que ele está retirando dentro da nossa aldeia, a nossa terra. Naquela época eles não conheciam essa medicina, né, que tem dentro da floresta. Então, por nós, eles estão conhecendo nossa medicina do Cambu, a nossa medicina Uni, que nós chamamos, Chacruna, e enfim, então, isso o povo Nukuikuin é muito preocupado. E tem também política, né, que está hoje, nossos caciques geral, que está enfrentando muita dificuldade que tem hoje pela lei, que está retirando a nossa poder, né, que tem hoje a política. Ele está buscando várias, como é que diz, lei. Naquela época, o povo brasileiro pega os indígenas e joga em cima da faca, matar pela arma de fogo. Hoje não, hoje eles estão atacando pela lei, né? Hoje é outra forma. Usando a lei, né? Antes tomava na força, agora está tomando na lei. Isso. Então, isso o povo hoje está muito preocupado. Acho que o Muro complementar um pouco, né, sobre
A gente está quase encerrando já. Mas dá pra... A gente está quase encerrando. Será que a gente podia encerrar com mais uma musiquinha? Isso que eu ia sugerir. Muito bom. Vai Vamos lá, Miriam. Eu vou ajudar. trazer essa força aí, essa energia para todos que estão nos acompanhando. Os cânticos do povo no Kikurim. Verdade. Vamos lá. Tchau. Vamos trazer mais um rezo aqui junto com o Pajé, né? Para trazer energia boa, trazer alegria, trazer paz para nós, né? Então, trazer mais um rezo aqui para nós, né? Então, Vari. Oririndama, 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 rindama, oridama. Oririndama, 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 rindama, oridama. Ayove, 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 ayove. Ayove, 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 ayove. Ayovereya, 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 vereya, ayovereya. Ayovereya, 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 vereya, ayovereya. Ayove, 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 ayove. Ayove, 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 ayove. Orerindama, 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 rindama, orerindama. Orerindama, 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 rindama, orerindama. Ayove, 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 ayove. Ayove, 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 ayove. Ayovereya, 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 vereya, ayovereya. Ayovereya, 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 vereya, ayovereya. Ayove, 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 ayove. Ayove, 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 ayove. Gratidão, gratidão, Bari, muita bari. gratidão, bare. Viva Kamanauá! Viva! Gratidão a todos vocês. Muita gratidão. Muita honra, viu?
Muita honra mesmo. Quando vocês estiverem em São Paulo, outras vezes que a gente possa combinar, da gente se ver, né? E realizar, assim, quem sabe, uma medicina junto também, né? E a rádio aqui, o meu programa, o meu e do Cris, está sempre aberto para receber vocês. Você voltar também para a gente poder conversar. Precisa de 2 horas de programa. 2 horas. E eu quero agradecer muito a vocês, tá? Você, Comino, ao Cris também, por esse espaço, né? Muito importante. Que legal. Deus abençoe, né? Essa jornada e a gente está à disposição. Gratidão mesmo, de coração. Vou te receber muitas vezes Se aqui. Deus quiser e Ele quer. Obrigado. Maravilha. Vamos lá? Acho que a gente toma um carro. Exu chegou pra essa casa proteger. Deu meia-noite, ele vai aparecer. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Alexandre Comino, o Desprogramador, libertando corpo, mente e espírito das ilusões, preconceitos e crenças limitantes. Exu está sempre a te acompanhar.